Olá, amigos. Que bom vê-los aqui. Tudo bem com vocês? Que bom. Eu espero que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica Camilho e eu estou aqui hoje gravando um vídeo para falar de amizades. Nesse meu canal vocês vão encontrar alguns quadros, mas esse é o primeiro vídeo, então vocês vão ter que esperar para ver alguns quadros. E esse canal, o objetivo dele é passar um pouco dos meus conhecimentos, é passar das coisas um pouco que eu aprendi, falando para vocês sobre reflexões, para que vocês aprendam, para que vocês possam refletir sobre os erros de vocês, ou até que não venham cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, sem mais delongas, vamos falar hoje, né, sobre o nosso tema hoje, que é amizades. Bom, eu vou citar alguns exemplos da minha vida, né, e vou falar também sobre essa questão muito importante que nós sempre temos, né, desde pequena a gente cultiva, a gente traz na nossa vida, chamada amizade. Quem nunca teve aquele amigo bom que te leva para um bom caminho, que te aconselha, que te orienta, e aquele amigo que não te leva a nada, que só te leva para o caminho ruim, que te influencia ao mal. E por incrível que você pareça, você possa dizer: eu não sou influenciada, Jéssica, por ninguém e por nada. Engano seu, bobinho. Todos nós somos influenciados. Existe uma coisa chamada na ciência e na sociologia chamada viés de grupo. Para quem não sabe o que é viés de grupo é quando você entra no meio social e você acaba sendo influenciado por ele. Para você ser aceito, você faz coisas que você não quer, você faz coisas que não é do seu caráter, você faz coisas que você não faria se você não tivesse com aquele grupo para ser aceito. E isso a gente encontra em nossa vida em várias caminhadas no meio da nossa família, porque quem nunca teve aquela tia chata, né, que sempre criticou, aquele parente que sempre encheu o saco, e para você ser aceito, às vezes você molda você mesma, você faz questões de agradar. Então, o viés de grupo é isso, você se adequa àquilo que a pessoa quer que você seja para você agradar a pessoa, para você ser aceito por aquele grupo, por aquelas pessoas. E vamos falar um pouco mais sobre essa questão bem profunda, né, sobre ser aceito, sobre a aceitação dessas amizades, a gente se moldando, sobre essas amizades que não acrescentam. Eu hoje, né, não vou contar a minha idade, porque é um segredo, mas eu não tenho 20 anos, tá? Tô um pouquinho mais acima. E, gente, ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive muitas amizades, assim, seletivas, sempre fui muito seletiva. E as minhas amizades que eu tive durante a minha vida, elas foram amizades que não me trouxeram a bons caminhos. Como assim bons caminhos? Eu tinha poucas amizades na escola, era bem poucas mesmo. E como eu sempre fui muito seletiva em quem eu trago para minha vida, com quem eu ando, sobre aquilo que eu quero absorver das outras pessoas, eu tinha poucas amizades, e porém essas poucas amizades elas não me acrescentavam e não me levavam a coisas muito boas. Uma das minhas amizades, eu tinha uma amiga chamada, vou dar um nome aqui fictício, não vou dar um nome verdadeiro para essas pessoas, para que isso não venha gerar uma polêmica. Mas vamos pensar que eu tinha uma amiga chamada Suzana. E eu conheci essa Suzana quando eu era bem pequena, ela era já mais velha do que eu. Mas quando eu fui chegando na minha fase da minha adolescência, a Suzana começou a me dar umas leves manipuladas, enfim. E eu acabava fazendo coisas para poder que a Suzana queria, né, para poder ser aceita pela Suzana. E essas questões muito vêm sobre a aceitação, gente, da gente não ter tido amor paterno, não ter tido amor materno, e não ter tido aceitação, ou às vezes, né, no laço familiar, ou ter tido uma família totalmente desestruturada. Então a gente acaba buscando aceitação em outros lugares, em pessoas, em relacionamentos, e enfim. Essas minhas amizades, essa minha amiga Suzana, ela acabou sempre me levando a fazer coisas que eu não queria muito, sabe. Não que ela fosse de todo mal, era muito bom ser amiga dela naquela época, era prazeroso, era gostoso, mas ao acordo que eu fui crescendo, já não fazia muito mais sentido, porque parece que teve uma competição entre mim e a Suzana. Na verdade da Suzana comigo, porque eu era bem burrinha nessa época, então, a Suzana ela falava muito de conquistas de homens, né. Conquistar homens, ser sedutora para homens, estar seduzindo homens, ter um sex appeal para chamar a atenção do homem. E ela era muito bonita de corpo, né, muito bonita, chamava muita atenção. E eu sempre muito magrinha, que hoje eu sou muito feliz em aceitar o meu corpo e ser magrinha do jeito que eu sou,
mas na época eu não era feliz com o meu corpo, com a minha aparência. E você pode estar dizendo: "Nossa, mas você é bonita". Realmente hoje eu me acho bonita, mas antes eu não me achava. Então isso era uma arma que a Susana tinha muito contra mim. E isso, amigos, eu escutava muitas coisas tóxicas dessa minha amiga, né, sobre uma maquiagem que eu colocava, sobre uma roupa que eu colocava, sobre a minha aparência. Então ela falava tudo tinha que ser em prol de conquistar homens, você tem que ser sexy pra conquistar homem, frases do tipo assim: "Você é insossa, você é sem sal", gente, literalmente eu escutava isso dela, tá. "Você é sem sal, você não conquista homem, você não chama a atenção de homens, porque você, sabe, é assim, apagada". Então eu escutava muito isso dela. Então essa minha amizade, ela foi me levando para um caminho um pouco ruim, de eu já era uma pessoa muito insegura, né, com a minha aparência, comigo mesma, por ter sido criada dentro de uma família totalmente desestruturada. Mas esta minha amiga, ela só piorou, né. Então com ela eu descobri a bebida, eu sempre estava naquele meio já há muito tempo, então isso não era muito culpa dela. A minha mãe bebia, fazia eu comprar bebida pra ela, cigarro pra ela. Então minha família toda sempre bebeu, então eu já estava inserida nesse mundo mesmo, não tinha como sair, não tinha como fugir, isso não foi culpa da Susana. Porém essa questão de afundar ainda mais a minha autoestima foi uma questão que ela teve prazer e fez questão de fazer. E hoje olhando pra trás, assim, eu vi aquela amizade, eu achava que aquela amizade era Deus no céu e aquela amizade na terra. Mas quando eu tive momentos muito ruins na minha vida de financeira, as minhas amizades sumiram. Pois é, gente, quem nunca passou por isso? Quando eu perdi tudo no meu emprego, não tinha dinheiro, né, estava morando de favor, estava ali mesmo no fundo do poço mesmo, as minhas amizades todas de infância, gente, não precisa ser aquela amizade que você construiu agora. As minhas amizades de infância, todas as minhas amizades sumiram. Estava na merda, estava na lama. Então era só eu, os meus problemas, Deus no céu e a minha mãe ali comigo, ali, me dando uma força, mas também levando para o fundo do poço, né. Quando a gente é criada numa família desestruturada, que nem vou culpar a minha mãe, a gente acaba, não tendo uma mãe que a incentiva muito, foi o caso da minha. E eu me vi no meio daquilo ali, né, lidando com uma amizade tóxica, eu tendo que fazer de tudo para eu me sair daquela amizade, eu comecei a enxergar, eu comecei a orar a Deus no meio de toda aquela tempestade, no meio daquele fundo do poço em que eu estava financeiramente, sem trabalho, sem nada, morando de favor, sendo humilhada até por um prato de comida. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. E essa minha amiga, eu comecei a pedir a Deus para Deus abrir meus olhos sobre tudo aquilo que estava ao meu redor, sobre aquilo que estava sobre a minha volta, né, sobre o que estava sobre mim que eu não conseguia enxergar. Eu falava essas orações para Deus fazer eu saber aquilo que só Ele sabia, que saía da boca das pessoas, que as pessoas falavam sobre mim, que eu não tinha poder de escutar, mas Ele tinha, que eu não tinha poder de ver, mas Ele podia ver. Então eu pedia muito para Ele fazer essas coisas, e não é que eu consegui ter uma visão aberta, eu consegui enxergar as pessoas ao meu redor de uma forma que eu não enxergava antes, aquelas conversas que eram sutilmente elogios e logo após uma crítica, é uma crítica construtiva. Se você não tem nada para falar sobre a vida do outro, não construa nada, construa na sua própria vida. Pare de construir na vida dos outros, tá bom? E eu fui vendo, e foi tão nítido tudo isso, que uma outra colega minha que também tinha uma competição comigo, ai, a vítima, né, mas não gente, era pura verdade. Ela começou a falar assim: "Nossa, mas como fulana é tóxica, né". E eu fui abrindo meus olhos, né, e aí foi que eu fui me afastando da Susana. Na época eu tinha muito problema de insegurança, como eu já tinha falado, eu me lembro que eu tive depressão, né, e ela ficou sabendo depois, por alto, que eu tive depressão, depois a gente se reencontrou, ela foi morar perto de mim, a gente começou a conversar, eu tinha muita ansiedade, eu tinha TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Graças a Deus eu fui curada, né, através de Deus eu fui curada sobre isso. Esse canal não é pra falar de Deus, mas não tem como evitar, porque Deus me curou de muita coisa, não é pra falar sobre religião, que Deus não é religião, né. Mas eu e ela falou assim pra mim:
Ansiedade, depressão, é pra gente fraca. Eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho essas coisas, isso é coisa de gente fraca. Eu escutei isso da voz dela, da boca dela. E eu fiquei calada, não tinha o que falar, porque quando eu escuto esse tipo de choque tão grande assim, essa tamanha ignorância, a gente fica calado, e foi o que aconteceu. Passou-se, gente, meses depois ela teve um ataque de ansiedade, ela ficou louca atrás de mim, me procurando, e eu fazendo de tudo pra me mudar do lugar onde eu estava, que eu morava perto dela, eu já queria sair daquela rua, né, daquele bairro. E ela falou assim pra mim: Jéssica, Jéssica, eu senti meu coração assim, eu senti uma coisa, eu acredito que fui pesquisar na internet, possivelmente era ansiedade". E eu falei: "Mas mulheres fortes não têm ansiedade, mulheres fortes não têm depressão, isso é coisa de gente fraca, né não?". Eu falei pra ela: "Então só pessoas fracas têm esse tipo de coisa". Mas assim, eu fui empática, né, comecei a descrever pra ela como é que eram os sintomas, como é que era, e falei: "Você precisa procurar ajuda". "Ah, eu repreendo, não quero isso na minha vida", ninguém quer, mas acontece. Enfim, e foi assim que eu fui descobrindo que essa amizade era tóxica, através de muitas críticas. Se eu comprava um batom, não ficava bonito em mim, mas ficava bonito nela, porque logo depois ela comprava. Uma roupa não ficava bonita em mim, mas ficava bonito nela, porque logo depois ela comprava igual. Então eu fui vendo muito tempo depois que aquela amizade não era pra mim. E sempre críticas, sempre coisas muito depreciativas. Se fazia o elogio: "Ai, você tá bonita", mas é tão insossa, amiga, você não consegue conquistar e prender um homem. Era dessa forma, tá. E eu fui ver: "Meu Deus, que amizade é essa, né?". Eu vou chegar num ponto de final pra vocês entenderem. Depois eu tive uma amizade chamada, vamos supor, Juliana, que era a mesma que falou que a Susana era tóxica. A Juliana, ela tinha um certo competição. Eu sempre motivei minhas amigas, sempre fui muito de levar minhas amigas ao alto, motivar, incentivar a estudar, a trabalhar, a conquistar o seu próprio dinheiro. E essa minha amiga Juliana, ela morava num quartinho muito pequeno, sempre muito trabalhadora. Ela, pra mim, ela é uma mulher, assim, que me motivou muito, né. Eu digo motivar porque a história dela é muito complicada também, assim como a minha, muito, muito guerreira essa mulher, muito guerreira. E ela sempre falava assim: "Por que que você não aluga uma kitnet pra você, em vez de você ficar morando num correio de quarto?". Ela morava, ela, a mãe dela e o pai dela. Porém, quem pagava o quarto era ela e a mãe dela. Sabe aquele típico de pai brasileiro que não ajuda, não sustenta, não dá um provém dentro de casa, mas quer espancar os filhos e a mulher? Era o pai da Juliana. E esse e ela fazia de trabalhava de tudo, sempre desde cedo, a gente sempre trabalhou. Eu, a Juliana, a gente sempre trabalhou assim desde até gaguejei, gente. A gente sempre trabalhou, então eu trabalhei desde meus 14 anos. E ela também. Então eu sempre motivei muito a ela. Eu morava na Palafita. Pra quem não sabe o que é Palafita, se eu achar uma foto, de como era Palafita, porque eu sou do Maranhão, eu tô hoje atualmente em Santa Catarina, mas eu sou do Maranhão, né, São Luís da capital, e as palafitas lá, se eu achar uma foto, eu vou mostrar pra vocês da prefeitura de lá como é que era, onde eu morava, tá. E um dia eu vou contar minha história pra vocês aqui. E eu incentivava muito ela a sair de quartos, morava num lugarzinho maior que o meu. Mas enfim, quando eu finalmente saí daquela casa, da palafita de tábua, que eu vou tentar ao máximo colocar uma foto pra vocês, a Juliana, ela ficou diferente. Ela ficou diferente comigo, porque, ou seja, eu não estava mais pior do que a Juliana, sabe. Eu comecei a ficar melhor do que a Juliana, eu comecei a trabalhar, conquistar minhas roupas, coisa que eu não tinha na minha infância, eu tinha sempre roupa doada, dada dos outros, mas também tá tudo bem ter, né, eu aceito até hoje quem quiser me doar roupa. Mas eu comecei a comprar minhas próprias coisas, meus próprios cremes, minha própria maquiagem, né, eu ganhava R$ 100 por dia, naquela época era muito dinheiro, a gente tá falando de 2004, 2006, então era muito dinheiro. Então eu conseguia comprar as coisas pra mim, sobrava um dinheirinho, tomava um sorvete, ia na praça. E quando eu comecei a trabalhar mesmo, assim, de carteira assinada, que na época o salário mínimo era R$ 600, e eu comecei fui buscar um lugar pra eu morar, né, um lugar melhor pra sair da palafita, que eu sempre falei: "Não, eu vou sair da palafita. Com 18 anos eu vou sair da palafita". Gente, eu saí, fiz de tudo pra sair, eu saí. E eu falei: "Fulana, por que que você não aluga uma casa e tudo?". E ela não alugou. Aí eu fui pra essa casa que eu não gostei depois que eu saí da palafita, que fedia muita gordura, e eu fui pra uma casa maior, eu fui morar com a Susana. Eu fui morar com a Susana, porque a Susana me pediu abrigo. Por quê, gente? Porque estava tendo movimento na minha vida. Eu estava começando a mudar na minha vida, tomar decisões e mudar.
Então a Suzana, que nunca saiu da casa da mãe dela, voltando falando da Suzana, que nunca saiu da casa da mãe, que sempre foi expulsa pela mãe, mas nunca teve coragem de enfrentar um aluguel, ela me pediu pra gente dividir aluguel juntas, né? E eu aceitei, mas, gente, uma semana depois eu comecei a chorar, porque eu sabia que ia ser ruim pra mim, porque eu sabia o tanto que a Suzana era tóxica comigo. E minha mãe falou assim: "Ó, tu tem duas opções, dizer não pra ela agora, nesse exato momento, no dia da mudança, ou simplesmente você aceitar". E eu era muito assim, porque ela me manipulava muito, que eu não tinha forças pra dizer não pra ela em nada do que ela me falava. Eu não tinha forças. Tudo que ela dizia era amém, 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 amém. Eu não dizia não, porque eu não tinha forças pra dizer não pra ela. Enfim, foi um inferno, foi a pior pessoa que eu morei na minha vida. Todo dia eu recebia críticas, todos os dias eu recebia críticas. Gente, eu estava já entrando em colapso depressivo de tantas críticas que eu recebia dessa fulana. E, enfim, depois com isso, voltando falando da Juliana, eu falei: "Juliana, estava morando numa casa, né, que não era muito cheirosa. Mas Juliana, você pode ficar nessa casa aqui e depois a gente aluga uma casa pra ti, a gente procura uma casa pra ti, porque a gente não estava encontrando casa pra ela". E ela gritou assim no meio do pra todo mundo: "Eu não quero nada que é teu, nada que tu usou, nada que vem de ti". E eu fiquei assim: "Meu Deus", assustada, ou seja, ela não queria nada daquilo que já tinha sido meu, mas que fosse melhor do que eu já tive. E eu concluí assim, porque o grito que ela deu foi essas palavras. E tudo bem, muito bem. Com isso, tô vendo aqui o microfone, eh, enfim, eu fiquei chateada, a gente brigou, foi em pleno ano novo isso. E eu fui fazer minha vida, minha mudança e tudo, a gente ficou um pouco afastada, porque tudo que eu pedia pra Juliana era não, né. E a Juliana sempre dizia não pra mim, quando ela precisava de mim eu sempre estava disposta, a primeira geladeira dela fui eu que comprei, o primeiro celular fui eu que comprei, então sempre era muito não, 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 não pra mim, e eu pedia, alguma coisa eu tinha que estar disposta a dizer sim, senão eu não era amiga de verdade, então minhas amizades era nesse nível. E eram amizades que eu tinha pra minha vida, né, eu falo com essas pessoas até hoje, mas não tem dentro da minha vida mais, e nem falo meus planos nada. Com isso, gente, essa essa minha amizade, e ao longo da minha vida fui encontrando pessoas assim. E aí eu comecei a pensar: "Por que que eu tô traindo pra minha vida? Será eu devo estar traindo essas pessoas pra minha vida?". E hoje eu tô aqui em Santa Catarina, eu tenho uma amiga que eu trouxe pra cá, não vou falar muito dessa relação, porque ainda tô buscando entender muita coisa, mas, eu vou falar uma frase muito importante pra vocês agora: deixem pessoas do seu passado no seu passado. Nunca traga pessoas do seu passado para o seu presente, gente. Vou repetir o que eu falei. Deixe pessoas do seu passado no seu passado. Nunca traga pessoas do seu passado para o seu presente. Porque às vezes Deus tem um plano, tem coisas maravilhosas para você, sua vida tá dando certo. Mas aí você traz alguém do seu passado, seja ele um namorado, um amigo, um primo, um parente, levar pra dentro da sua casa ou pra próximo da sua casa, do lado, não importa. Aí você vê que a sua vida começa a dar tudo errado. Você vê que aquela pessoa que era pra te trazer paz, sossego, uma boa amizade, ela não traz. Ela te traz muito desespero. Então essa amizade que eu trouxe pra mim, tô estudando ainda sobre isso, aprendendo, observando muitas coisas, mas não me trouxe paz, me trouxe muito desespero. Sou muito grata porque essa pessoa me ajudou em 2 momentos muito difíceis da minha vida, de problemas emocionais mesmo, de problemas, psicológicos que eu estava, porém foi essas únicas vezes que eu recebi ajuda dessa pessoa. Sempre eu ajudando, sempre eu tirando de mim pra dar pra essa pessoa, sempre eu dando, era em tudo, gente, é de dinheiro, é objeto, é roupa, tudo, a pessoa sempre estava tirando de mim, sempre tá tirando, sempre tá tirando. Então eu comecei a perceber que a minha vida multiplicava quando eu não estava próxima dessa amizade, quando eu estava distante, quando eu tinha algum problema, a gente se afastava. Mas quando eu tô próxima, parece que, assim, a minha vida cai numa zona de buraco. Minha vida já é muito difícil, tá, muito difícil. E a minha vida cai numa zona de buraco terrível próximo dessa amizade. A pessoa já entra na minha casa lendo minhas coisas que estão na parede. Então, gente, quando você chega no nível de amizade que você tem que esconder as coisas da sua amiga,
ela não é mais a sua amiga. Por quê? Porque quando você chega num nível que você não confia mais, que você não conta mais os seus planos, que você não conta mais os seus projetos, que você não consegue mais dividir os seus momentos de alegria, seus momentos de tristeza, que você prefere ficar só e fica o tempo todo fugindo daquela amizade porque as conversas não te acrescentam mais, não te agregam mais, que as conversas elas não te trazem mais prazer, não te soma mais nada e as conversas são supérfluas, não é mais amizade. Eu acho que queimou a minha lâmpada. Deu algum estralo aqui. Então já não é mais amizade. Gente, meu Deus. Eu tô com. Acho que deve ter queimado. Então já não é mais amizade, sabe? Então você tem que começar a pensar se as pessoas que estão perto de você realmente é sua amiga. Tem que observar as coisas. Eu tô aqui com minha luz que apagou. Dá um minutinho, eu volto já com esse vídeo. Então, gente, quando você tem amizade que não te acrescenta mais, que não te leva mais ao lugar de desenvolvimento, que não te leva mais ao lugar de mudança, que não te acrescenta nada, que não te leva à mudança, essa amizade realmente ela não é mais pra você. Sabe quando você para pra pensar e você fala assim: "Meu Deus, mas eu acho que esse lugar não me cabe mais, esse relacionamento não me cabe mais, essa amizade não me cabe mais". Não porque você é melhor do que a outra pessoa, mas porque os planos, os projetos, a estrada da vida, ela não é mais a mesma. Sabe quando você vai pra igreja, você se batiza, ou porque você quer ser um empresário, que você está estudando para o vestibular, tem um sonho de medicina, ou de direito, ou de psicologia, não importa qual seja o curso, e o seu amigo só fala de baladinha, só fala de festa, só fala de homem, de pegar pessoas, de contatinhos, e aí você percebe, essa conversa não me atrai mais, essa conversa não me acrescenta mais, essa conversa não é boa pra mim, não consigo aprender nada com essa conversa, aí você vê que aquela amizade não é mais pra você. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, muito importante, que eu analisei, foi isso. Gente, se você com 15, 20, na casa dos seus 20 anos, viveu o período da balada, viveu o período da festa, viveu o período da ruaça, e você tá na casa dos 30 e não conquistou nada, que é o meu caso, não conquistou nada, gente, a baladinha já não vai te dar mais nada, porque você passou os seus 20 anos vivendo a baladinha e não conquistou nada. Você vai repetir os mesmos erros na casa do 30? Você vai repetir os mesmos erros na casa do 40, sabe? Então, a minha amizade que eu tenho atual é assim. Viveu a festa, balada, tudo na casa dos seus, na sua adolescência, na casa dos seus 20. E hoje tá na casa dos 30. Essa pessoa não constrói e não me deixa construir. Essa pessoa não tem compromisso com você, com ela mesma e acaba te tirando do teu compromisso contigo. Por quê? Porque o viés tá aí, influencia. Sabe aquela história pedra de tropeço? Tem amizade que é isso. Então eu não vou me aprofundar muito sobre essa amizade aqui, que é algo que eu tô vivendo e descobrindo ainda. Mas quando você chega no nível, pessoas maravilhosas, meus seguidores aqui, que você tá numa amizade, que essa amizade, ela não te acrescenta, ela não te traz mais nada de bom, não te leva a crescer, a fluir, foge, desfaz a amizade. Seja madura ao ponto de você falar, ouvir, mas não conte seus planos, não conte a sua vida, não aceite os convites, se tranque, se feche e vai viver a sua vida, os seus projetos, vai construir na sua vida, porque você construindo no silêncio, eu digo em todas as ocasiões, não só nesse tipo de amizade, mas o silêncio ele soma muito na nossa vida, porque a gente sai por aí falando muita coisa e acaba não dando certo, mas o silêncio ele soma demais. Então, eh, quando você tá nessas situações, o que eu digo pra você é não divida a sua vida, né. Para de você ficar indo atrás, de ficar batendo na porta dessa amizade, de ficar procurando no momento de agonia. Conversa com Deus quando você estiver triste, aflito. A gente sabe que Deus ele responde sim, porém, ele não é um corpo vivo ali do seu lado, ele é um espírito. Precisar de alguém para conversar, procura uma psicóloga, né.
sei lá, procura uma pessoa sábia, vai numa igreja, conversa com o pastor, fala qualquer coisa, mas foge de pessoas que não te dê valor para crescer, que não te dê semente para crescer, que não te alimenta para o mais. Em vez disso, te bota para menos, né. Então, é sobre esse tipo de amizade que eu tô querendo falar. Quando a amizade já morreu, gente, e você tá tentando alimentar algo que já era pra estar no seu passado há muito tempo. Eu digo de amizade, eu digo de todo tipo de coisa. Não traz para o seu presente aquilo que já era pra estar no seu passado há muito tempo. As fases da nossa vida, quando é adolescente, ela não tem como estar na nossa vida adulta. A nossa adolescência, ela não pode vir para a juventude, a nossa adolescência não pode vir para nossas fases dos 30. Os nossos 16 anos não vai ser 40. O que você viveu lá atrás, nos seus 15, 20 anos, ele não vai poder estar no período dos seus 30 anos. As amizades, as pessoas, as experiências, as sensações, os sentimentos, são novos ciclos que você tem que passar e viver. Novas pessoas que você vai conhecer no meio do caminho, que você vai ter que abrir porta para essas pessoas entrarem e sair da sua vida. Isso faz parte de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento. Então, se a pessoa que você está se relacionando, seja ela em qualquer tipo de relação, de amizade, de qualquer coisa que seja, não te dá vida, foge dela. E quando eu digo vida, eu digo acrescentar coisas, levar para uma vida melhor do que você está vivendo hoje. Uma pergunta eu faço para você: o que que você está vivendo hoje que você não quer viver amanhã? O que que você viveu no passado que não te deu nada? Só te deu dor e sofrimento. Você vai repetir esse mesmo ciclo? Então, gente, amizades ruins, amizades que matam, elas fazem isso. Não só palavras, atitude, mas caminhos, caminhos errados, conversas erradas, conselhos errados. No qual eu recebo muito conselhos que, graças a Deus, eu não sigo, porque se eu fosse receber o conselho e seguir o conselho dessa minha amiga, eu viveria em balada, todo o tempo com um homem diferente na minha casa, na minha cama, com um monte de amizades, que não acrescentam, entendeu? E eu digo, não digo um monte de homem na minha cama, porque no caso dela, ela não tem um monte de homem na cama dela, não é isso, tá? Mas, tem amizades assim, sabe, que você, tem um monte de contato. Você tem como você ter 20 homens na sua vida, 30 homens na sua vida, pra que um monte de contato? Pra que seguir um monte de mulher? Pra que seguir um monte de homem nas redes sociais? Você só precisa de um, sabe? Então é esse tipo de coisa que eu quero falar pra você, não é sobre ela ter um monte de homem, mas pra que um monte de contato com homens? Não é melhor você ter um que te leve a te dê tudo aquilo que você espera? Eu digo tudo não financeiramente, mas todo um conjunto, respeito, amor, carinho, lealdade, fidelidade, companheirismo, do que você ficar o tempo todo, ou seja, buscando em vários e acaba buscando tanto que não encontra e se perde no meio do caminho. Então, quando eu falo disso, essas amizades que influenciam, gente, amizade que leva vocês para o caminho ruim. E eu cheguei esse por discordância, eu discordei de algumas coisas dela. Ela falou pra mim assim, que ela não perdoa a decepção, que ela não perdoa a traição, que ela não perdoa isso, não perdoa aquilo. Pessoas que magoam ela, enfim, eu falei: "Olha, a vida ela é feita desses tipo de coisa. Pessoas elas nos decepcionam todos os dias, elas nos magoam todos os dias, elas nos traem todos os dias. Não precisa ser traição de relacionamento, mas de nossa confiança, de tudo. Quando alguém nos trai, a gente não tem que: "Ai, vou cortar ela da minha vida, não vou". Isso é questão de infantilidade. Ela: "Eu corto, não quero mais contato", pra mim a pessoa desapareceu, morreu. Eu falei: "Você vai ficar sozinha o resto da sua vida, porque você nunca vai saber quem tá do seu lado, seja o seu parceiro, o pai do seu filho, a sua mãe". Ela falou assim: "Ah, minha mãe fez uma coisa pra mim que até hoje eu não perdoo". Eu falei assim: "Então, sinto muito, você vai ser pra sempre uma pessoa amargurada, porque todo mundo vai errar. Se você errar com alguém, como vai ser?". Então ela ficou calada, quer dizer que ninguém pode errar com você, eu falei. Você tá colocando um alto nível de expectativas e de cobrança no outro que você não tá dando. E: "Ai, você não tá me entendendo, você tá com raciocínio lento", pra mim. E por mais que eu tentasse explicar: "Olha, você me decepcionou várias vezes, e nem por isso
eu deixei de falar com você, eu me afastei de você. Eu falo, hoje eu quero mais, me afastei aos poucos, né, eu tô me afastando aos poucos. Mas eu falo com você, isso é maturidade, você falar com uma pessoa que te magoou, que te chateou. Outra coisa é você trazer pra dentro da sua casa, falar dos seus planos, dos seus projetos, da sua intimidade, dos seus sonhos, né. Isso é outra coisa. Maturidade é você ver aquela pessoa que te decepcionou, falar com ela, oi, boa tarde, boa noite, a pessoa parar e falar com você, você falar. Se ela desabafar, você ajuda, se ela estiver no hospital, você ajuda, precisar de uma ajuda pra levar para o hospital, você leva. Mas outra coisa é você trazer pra dentro da sua casa, pra dentro da sua intimidade. Isso você já não vai mais fazer, porque você já sabe que você não pode confiar. Então ela ficou muito chateada comigo, e aí não tá falando comigo, isso pra mim é muito bom, isso é muito bom. E ela falou assim: "Ah, se um dia você fizer isso, fizer aquilo comigo, blá-blá-blá-blá-blá, me trair, me decepcionar, me magoar, acabou a nossa amizade". Eu falei: "Então vai acabando agora, porque eu não posso te dar essa expectativa que você tanto tá querendo. Essa cobrança que você tá colocando em cima de mim, eu não aceito". E aí ela falou assim pra mim que ela veio pra cá, pra cidade que eu fiz um convite, né, que a pessoa ela é muito imatura e infantil. Ela queria ir pra São Paulo, eu falei pra ela como é que é a realidade da vida fora da cidade natal da gente, muito difícil, muito isso, muito aquilo. E ela falou assim pra mim: "Eu vim pra cá porque houve uma confiança em ti, eu confiei em ti, eu confio em ti, tal, 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 eu deixei todo o meu passado, eu deixei minha família, deixei minha mãe, deixei minha casa, tal, tal, eu confio em ti". Eu falei: "Não, você veio pra cá porque você disse que tinha objetivos, de ações, eu te dei uma oportunidade de vir pra cá. Eu facilitei as coisas pra você. Não porque você criou essa expectativa toda sobre mim, que eu não ia te trair, que eu não ia fazer isso, que eu não ia fazer aquilo, porque é um alto nível de confiança". Eu falei: "Eu recebi uma proposta assim como você, através da minha prima, de vir pra Santa Catarina e sair do Nordeste. Porém, eu já sabia que não ia dar certo, porque eu e minha prima somos muito diferentes. Então, por isso, eu não criei uma expectativa sobre ela. Fui criar a minha vida, construir a minha vida. Apanhei muita porrada, sofri bastante, fui criar a minha vida. E não tem cobrança, eu tenho gratidão a ela. Quando eu cheguei na casa dela, né, minha prima foi muito humilhada, mas eu só tenho gratidão a ela". E aí ela não estava conseguindo entender: "Ai, mas é porque eu criei uma expectativa, eu criei, né, sabe, uma coisa sobre você, amizade, a confiança de longa data, tal, tal, tal". Ela sempre vem com essa ideia de essa conversa de que eu confiei em você, sabe, eu depositei muito não sei o que em você, não sei se você estava mentindo, se você estava falando a verdade, quando eu falei pra ela que não era fácil viver longe da nossa família, da nossa parentela, nossos pais, numa cidade onde as pessoas têm uma cultura totalmente diferente da nossa. E eu fui relatando as coisas pra ela. E aí hoje ela quer me colocar essa carga de que ela veio porque ela confiou muito em mim, não sei o que que tem, não sei o que, lá. E eu falei pra ela: "Eu te dei apenas uma oportunidade, você faz da sua vida com ela o que você quiser, porque eu saí de lá porque eu tinha sonhos. Se não fosse através da minha prima, de alguma maneira eu ia sair, porque eu estava disposta". E aí eu falei pra ela: "Em 2022 saí da minha cidade natal, eu estava catando centavo por centavo, fazendo o que eu podia fazer pra eu sair da minha cidade natal pra arrumar um trabalho em outro estado. Eu tenho sonhos pra conquistar". Eu não criei expectativa sobre a minha prima, ou confiança sobre a minha prima, porque eu conheço, porque ela é minha prima. A gente nem se dava bem, ela só me convidou, né. Porque eu pedi há 2 anos pedindo a Deus por oportunidade pra sair da minha cidade, minha prima voltou, foi passar um tempo na minha cidade natal e ela me convidou. Viu que eu estava há 7 anos desempregada e me convidou. Sabia, todo mundo, minha mãe falou, minhas outras primas falaram que a gente nunca se deu bem, essa minha prima que tá aqui em Santa Catarina. E eu sabia que não ia dar certo, mas eu aceitei e vim. E tô aqui até hoje, nas minhas lutas, nas minhas batalhas, mas eu não botei nenhuma pressão sobre ela, porque ela me aparenta, porque ela é isso, não. E ela quer colocar essa pressão toda por cima de mim, porque a gente é amiga de infância, porque isso, porque aquilo. Uma amizade que, por mim, já morreu, porque eu só sou amiga quando é pra servir, quando é pra ajudar, pra tirar dos apertos, quando é pra tirar das agonias, quando eu vou fazer algum pedido de ajuda. "Ah, vamos na farmácia?". Essa é uma das coisas que eu peço pra ela. "Ai, não quero, não tô afim. Ai, não vou sair de casa de jeito nenhum, vou sair de casa, amiga". Mas na hora que é pra me pedir a coisa: "Amiga", é desse nível. Aí eu tô aqui pra ajudar, entende? E aí ela disse que se eu decepcionar ela, acabou a amizade. Eu disse: "Então vai logo se despedindo de mim, porque você não vai colocar essa carga sobre mim". E aí ela ficou com raiva e não tá falando comigo. Pra mim é muito bom. Então,
É sobre isso, gente. Deixe pessoas do passado no seu passado. Se tu me perguntar: "Jéssica, você se arrepende de ter dado uma oportunidade para essa sua colega?", que hoje a gente tem que aprender a reclassificar pessoas, que eu falei para ela. Você tem que aprender a classificar pessoas na sua vida, ou reclassificá-las. Quando você já conhece, a reclassificação é quando você conhece e você coloca ela para um nível abaixo daquilo que ela era. O que é que acontece? Se uma pessoa te traiu, você confiava demais, você vai reclassificar. Agora eu não confio mais. Meu nível de confiança sobre essa pessoa não está mais no nível que ela estava, então vou reclassificar ela para a zona de colega. Hoje ela para mim ela é uma colega, ela não é uma amiga, mas para ela eu sou amiga dela, mas quando convém, lógico. Então é isso. O vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês gostem. Esse vídeo é chamado Delírios, é um quadro chamado Delírios, em qual eu estou contando um pouco da minha história, da minha experiência. Eu espero que vocês gostem. Assistem o vídeo, gente. Compartilhem esse vídeo. Botem aí, vai escutando, não precisa ficar vendo, não. E aí a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima parte. E a gente vai falar sobre outras coisas, sobre decisões no próximo vídeo. Beijo, um abraço. Até lá, amigas. Tchau.